Oi, meu nome é Pedro Henrique Santos Barros, aluno da Universidade Federal do Ceará, e esse é o vídeo resumo 2 da disciplina de redes. Nele serão abordados assuntos como a arquitetura de camadas da rede e uma introdução sobre a camada de aplicação. Vamos lá. Vimos até agora que a internet é uma rede muito complexa e cheia de componentes, então para entendê-lo melhor, vamos dividir em uma série de camadas. Esse esquema de camadas vamos usar uma analogia de uma companhia aérea. O sistema complexo de uma companhia aérea tem agências de emissão de passagem, pessoal para embarcar bagagem e pessoal para embarcar as pessoas, tem pilotos, aviões, controle de tráfego, etc. O modo de entender a relação entre essas camadas seria o passo a passo que você faz para poder viajar. Primeiro você compra uma passagem, depois você despacha sua mala, dirige seu portão de embarque e então decola, né? O avião segue sua rota até o destino. Então você aterrissa, desembarca no portão designado, pega sua mala de volta e, caso seja necessário, se a viagem for ruim, você reclama com a companhia aérea, né? Podemos notar aqui algumas analogias com a rede, né? Você está sendo despachado de uma origem até um destino, assim como um pacote sai de uma máquina de origem até uma máquina de destino. Mas não é exatamente isso que a gente está tentando observar nessa analogia, né? O importante mesmo é notar que existe uma função que atribui tanto a passagem na origem quanto no destino, a bagagem também, que seria despachar e recuperar, os portões, que é embarcar e desembarcar, a decolagem ou aterrissagem seria outra função, e o roteamento da aeronave. Logo podemos ver melhor essa estrutura na seguinte figura. Essa estrutura possui características em comum com a camada da internet. Note que cada camada, combinado com a que está embaixo dela, implementa alguma função. Na camada de passagem aérea e abaixo dela é realizada a transferência balcão de linha aérea de um passageiro. Na camada de bagagem, uma recuperação ou despacho das malas do passageiro. No de portão é o embarque e o desembarque do viajante das malas, né? Tem a camada de decolagem e aterrissagem, né? O nome já diz. E cada camada provê um serviço de ações dentro dela, utilizando o serviço da camada imediatamente inferior. Agora voltamos novamente para a rede. Vamos tomar como guia a pilha de protocolos de internet. Lembre-se que ela é executada na origem e no destino. Existem outros modelos para a camada da internet, mas vamos usar esse que é mais simples e didático, certo? Vamos então resumidamente explicar o que cada uma dessas camadas faz agora. A camada de aplicação é onde reside as aplicações que interagem com o usuário e seus protocolos. A camada de transporte carrega as mensagens da camada de aplicação entre os lados do cliente e o servidor de uma aplicação. A camada de rede da internet é responsável pela movimentação de um hospedeiro para outro, de pacotes da camada de rede conhecidos como datagramas. A camada de rede roteia um datagrama por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino. Enquanto a tarefa da camada de enlace é movimentar quadros inteiros de um elemento da rede até um elemento adjacente, ou seja, vizinho a ele, né? E a camada física é movimentar os bits individuais que estão dentro de um quadro de um nó para o nó seguinte. Antes de passar para a introdução à camada de aplicação, outra ideia que é importante sabermos é que à medida que a mensagem que sai da camada de aplicação da origem, né, ela vai descendo pela pilha de protocolo e cada camada adiciona um cabeçalho ao pacote, e às vezes até uma cauda, dependendo da camada, que servirão de informações para os protocolos ao longo do caminho, né? A gente pode ver na imagem a mensagem sai da aplicação, passa para a camada de transporte, já bota um cabeçalho, quando ela
passa para a camada de rede, ela vira um datagrama e bota mais um cabeçalho. Na camada de enlace ela vira um quadro, bota mais outro cabeçalho. Você pode notar que a mensagem está aumentando, mas todas as informações vão ser necessárias para quando chegar no destino, cada camada do destino poder fazer o caminho reverso e a mensagem chegar o mais correta possível no destino dela, né? Vamos passar agora para a introdução da camada de aplicação, né? O núcleo da camada da aplicação da rede são programas que rodam em sistemas finais diferentes e se comunicam entre si. Por exemplo, na aplicação web, há dois programas distintos que se comunicam um com o outro. O do navegador, que roda no hospedeiro do usuário, computador de mesa, um laptop, etc. E o do servidor web, que roda na máquina do servidor, né? A arquitetura da aplicação de rede é projetada pelo programador e determina como a aplicação é organizada nos seus vários sistemas finais. Existem duas mais utilizadas, o cliente-servidor e o P2P, que é o peer-to-peer. Vamos primeiro para analisar cliente-servidor. Em uma arquitetura cliente-servidor, há um hospedeiro que sempre em funcionamento, denominado servidor, e que atende às requisições de muitos outros hospedeiros, denominados clientes. Como o servidor está sempre em funcionamento, um cliente pode sempre contatá-lo. Um exemplo clássico é a aplicação web, como eu comentei anteriormente, e atende quando recebe uma requisição de um hospedeiro cliente, um servidor web responde enviando um objeto solicitado, podendo ser uma página no caso. Note que na arquitetura cliente-servidor, os clientes não se comunicam entre si. Outra característica importante é que o servidor tem um endereço fixo, denominado IP. Em algumas das aplicações mais conhecidas que empregam a arquitetura cliente-servidor são a web, o FP, o Elnet e o e-mail. Muitas vezes acontece de um único hospedeiro servidor não ser capaz de atender todas as requisições de seus clientes, né? Por essa razão, são criados os data centers, que são servidores bombados, né? Que aguentam um número maior de requisições. Podemos ver na imagem mais ou menos como funcionaria. Temos o servidor aqui são os clientes, né? Mandam solicitações ao servidor e ele manda de volta. Vamos passar agora para a arquitetura P2P, né? Peer-to-peer. Numa arquitetura peer-to-peer, há uma confiança mínima nos servidores dedicados do centro de dados, data center, né? Em vez disso, a aplicação utiliza uma comunicação direta entre duplas de hospedeiros, alternadamente, denominado pares. Eles não são de propriedade dos provedores de serviço, mas são controlados pelos usuários de computadores, mesas e desktops que cedem permissão para que eles usarem, né? Os pares se conectam entre si e os arquivos são transferidos dessa forma. Por isso que a arquitetura é denominada desse jeito, par a par, peer-to-peer, né? Muitas aplicações de hoje em dia usam esse sistema. A mais conhecida seria a transferência de arquivos baseada na arquitetura peer-to-peer, que seria o torrent, o BitTorrent, o torrent, né? Algumas das características principais que eles usam é a alta escalabilidade, ou seja, uma aplicação de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, embora cada par que eu me conecte gere um trabalho a mais para o servidor, ele também acrescenta capacidade de transferência maior, ou seja, eu tenho teoricamente uma capacidade infinita de transferência, né? Teoricamente. E o custo-benefício também é outra característica principal, já que os provedores do serviço não precisam se preocupar com uma infraestrutura muito grande e uma largura de banda muito grande nos servidores dedicados, né? Vamos entender melhor agora como funciona a comunicação entre os processos. Podemos definir o processo como um programa que está rodando dentro de um sistema final, né? Já vimos que uma aplicação de rede consiste em pares de processos que enviam mensagem um para os outros por meio da rede. Para cada par de processos comunicantes, normalmente rotulamos um dos dois processos de cliente e o outro de servidor. Na web, por exemplo, o servidor navegador é o processo cliente e o servidor web é o processo servidor. No peer-to-peer, o par que envia o arquivo é o processo servidor e o que recebe é o processo cliente.
Um processo envia mensagem para a rede e recebe mensagens também através de uma interface de software denominada socket. Usando a analogia de um processo semelhante a uma casa e o seu socket, o socket seria a porta da casa. Quando um processo quer enviar uma mensagem a outro processo em um outro hospedeiro, ele empurra a mensagem pela porta. O emissor admite que existe uma infraestrutura de transporte do outro lado da porta, que seria um carro, por exemplo, e transportará a mensagem à pessoa através da porta até a porta de destino. Lá ele sai do meio de transporte, que seria o carro, entra, passa pela porta e chega no destino dele, né? Observando a figura, vemos que um socket é a interface entre a camada de aplicação e a de transporte dentro de uma hospedeira. Ela é chamada de API, interface de programação da aplicação. Visto que a interface de programação pela qual as aplicações de rede são criadas. Um programador da aplicação, ele controla tudo que existe da camada de aplicação pelo socket. E tem um pouco do controle da camada de transporte também. Para que um processo rodando em um hospedeiro envie pacotes a um processo rodando em outro hospedeiro, o receptor precisa ter um endereço. Para identificar o processo receptor, duas informações devem ser bem especificadas. O endereço do hospedeiro na internet, esse endereço é o IP, que é uma quantidade de 32 bits que podem ser pensar como um documento do hospedeiro, né? E precisa também, da segunda coisa, um identificador que especifica o processo receptor no hospedeiro de destino. Seria mais especificamente a sua porta, o seu socket receptor, né? Que pode ser o número de uma porta. Aplicações populares geralmente têm números de portas definidos. A aplicação do lado remetente envia mensagens por meio de um socket do outro lado. O protocolo da camada de transporte tem a responsabilidade de levar as mensagens até a rede do socket destinatário. Muitas redes, inclusive a internet, oferecem mais de um protocolo de camada de transporte. Ao desenvolver uma aplicação, você provavelmente vai escolher um protocolo de transporte que ofereça serviços que se adequem melhor à sua aplicação. Podemos classificar esses serviços que os protocolos oferecem em 4 dimensões: transferência confiável de dados, vazão, temporização e segurança. Para muitas aplicações, a perda de dados pode ter consequências devastadoras. O importante serviço que o protocolo da camada de transporte pode oferecer é a transferência confiável de dados. Quando um protocolo de transporte oferece esse serviço, o processo emitente pode passar seus dados a um socket com absoluta certeza que ele vai chegar no processo destinatário sem nenhum erro. Outro serviço natural é uma vazão disponível garantida a uma taxa específica, ou seja, a aplicação pode solicitar uma vazão garantida de R-bits e o protocolo de transporte garante então que essa vazão de R-bits esteja sempre disponível, pelo menos, né? Isso é bom para aplicações por exemplo, de telefonia, que a voz nunca vai passar de uma determinada largura de banda, então é sempre bom ter essa largura disponível, né? Também pode ser oferecido garantias de temporização, que seria basicamente o tempo de envio e resposta dos dados entre as aplicações. Isso varia muito com a necessidade. Por exemplo, em jogos online, quanto menor for esse tempo, melhor será a experiência do jogador. E a segurança, né? Por fim, um hospedeiro remetente pode querer que seus dados sejam enviados codificados, né? E alguns protocolos oferecem esse serviço. A internet em si oferece 2 protocolos de transporte principais, o TCP e o UDP. O modelo TCP inclui um serviço orientado à conexão, ou seja, o TCP faz o cliente e o servidor trocar as informações de controle, permitindo que eles se preparem para uma grande quantidade de pacotes, formando uma conexão full duplex entre eles, ou seja, eles podem mandar e receber pacotes ao mesmo tempo. E quando termina de enviar as mensagens, a aplicação interrompe a conexão. Outro serviço oferecido é o
um serviço confiável de transporte, onde os processos comunicantes podem ter certeza que os dados vão chegar sem erro e na ordem correta. E o TCP também inclui um mecanismo de controle de congestionamento. Já o UDP é muito mais simples e muito mais leve. Podemos resumir e dizer que ele basicamente envia as mensagens sem se preocupar com os serviços oferecidos pelo TCP, e que não é, ou seja, ele não é orientado à conexão, não há garantia que a mensagem chegue, nem há controle de congestionamento. Apesar de parecer ruim, talvez sua maior vantagem seja a rapidez. Então, aplicações onde a temporização é importante e a transferência confiável de dados nem tanto, ele seria uma boa escolha. Um protocolo da camada de aplicação define os processos, como os processos da aplicação passam mensagens entre si. Em particular, ele define os tipos de mensagens trocadas, como por exemplo de requisição ou de resposta, a sintaxe dos vários tipos de mensagem, tais como os campos da mensagem e como os campos são delineados, a semântica dos campos, isto é, o significado da informação dos campos, as regras para determinar quando um processo envia mensagem e responde mensagem, entre outros. Alguns protocolos da camada de aplicação estão definidos, padronizados, e são do domínio público. Por exemplo, o protocolo da camada de aplicação web, o HTTP. É importante distinguir aplicações de rede de protocolos da camada de aplicação. Por exemplo, a web é uma aplicação cliente-servidor que permite os usuários obter documentos de servidores por demanda. O HTTP, que seria o protocolo dessa aplicação, define o formato e a sequência que as mensagens são passadas entre o navegador e o servidor. E é isso. Obrigado. Deixa o like se gostou do vídeo, deixe sugestões e se inscreve no canal.